Bom dia, meus amados, meus queridos, satisfação e alegria no meu coração por mais uma sequência de vídeos. Hoje, sementes nas mãos de Deus. O tema para hoje, sementes nas mãos de Deus, baseado no texto de João, capítulo 12, versículo 23 ao 26. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, baseado nesse texto, baseado em estudos, em reflexões que eu tenho feito a respeito sobre sementes, sobre sermos sementes nas mãos de Deus, na parábola também do joio e do trigo, refletindo muito nesses aspectos e vendo o que eles têm a nos ensinar, né? O que o trigo, o que a semente, o que o joio, né, representam na palavra de Deus, o que Jesus ensinou sobre eles, qual é a relação deles para o nosso crescimento espiritual, né? O que cada um desses elementos, né, tem a nos ensinar a respeito de maturidade espiritual, sobre crescimento espiritual. Baseado nessas reflexões é que eu gostaria de ter essa conversa, ter esse tempinho aqui com cada um que, né, se dará esse tempo de me ouvir e de, né, compartilhar isso com vocês. E desde já eu já te incentivo a dar o seu like, dar seu joinha ali, né, fazer seu comentário se assim você desejar, compartilhar isso com mais pessoas, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque essas coisas são necessárias para que o YouTube entenda e envie esse vídeo, essas reflexões para mais pessoas que ainda não conhecem. Então esse é um convite, um incentivo da minha parte para você. E um incentivo da parte do Senhor, do Espírito Santo de Deus, é que você venha a ser ministrado por Ele, né? Que você abra o seu coração nessa hora, abra o seu coração nesse momento para a palavra de Deus, para esses versículos que acabamos de ler aqui e outros mais, que assim o Senhor nos conduzir ao longo, né, dessa série de mensagens sobre maturidade espiritual, que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar a Ele. Deixe o Espírito Santo de Deus falar na sua vida. Que jamais sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras do Santo Espírito de Deus. Essa é a minha oração por você nesse momento. E nós sabemos que tudo o que faz cair em pecado e todos os que praticam o mal serão apartados do reino de Deus. Então, o objetivo principal dessa mensagem é que nós todos, eu estou incluído nisso, que nós todos sejamos sempre a boa semente a ser semeada por Jesus e não um joio semeado pelo inimigo. Que nós possamos ser usados por Deus como essas sementes. E falar sobre semente, trigo, joio, né? O que isso tem a nos ensinar nesse momento? O primeiro ponto que eu quero destacar é que a semente, quando ela é plantada na terra, ela morre. Mas ela morre para dar vida. É necessário primeiramente o sacrifício, para que depois venha o crescimento. E esse crescimento, assim como a semente, é na nossa vida. Ela precisa de etapas. Não podemos pular etapas. O processo precisa ser passado por inteiro. Cada etapa deve ser vencida para que se inicie uma outra. Esse é o primeiro ponto, né? É o processo, é as etapas que nós temos que vencer em nossas vidas. A gente vence uma para iniciar a outra. E as etapas de uma semente de trigo, né, também nos ensinam muitas coisas. Porque é preciso primeiro o desaparecimento da semente, ela precisa ser enterrada. Ela não é vista, a semente está enterrada, ela está ali na terra. É o início do processo. Aí começa a transformação. É a nossa transformação da nossa velha natureza. A nossa velha natureza começa a ir embora. Começa a surgir uma nova natureza.
a natureza de Cristo em nós. Aí a fase do rompimento da semente, o grão começa a se mortificar. Ele já não parece mais o grão, mas também já está começando a ficar pronto para uma nova vida. Assim na nossa vida, precisamos nos mortificar. Precisamos estar, despojando de nós mesmos para que Cristo viva em nós. Que a gente possa dizer como Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então é essa fase do rompimento para essa nova vida. A fase do enraizamento. A raiz é para baixo, é fundamento. Isso significa a palavra de Deus. Que nós nos aprofundemos mais e mais na palavra de Deus, que é só ela que realmente vai nos livrar do erro, do engano, de falsos ensinos, de heresias. O fundamento é a palavra de Deus. Deixe ela penetrar profundamente no seu coração, na sua vida. Enraize, crie raízes com a palavra de Deus. E o quinto e último passo de uma semente é a ressurreição. Aí começam a aparecer os frutos, aí começa a aparecer o novo caule, Já não é mais um grãozinho de trigo, mas já aparecem os raminhos, já aparece, cria aquela forma que você vê na imagem até que foi colocado para essa série do raminho de trigo. E todas essas fases a gente passa na nossa vida também. E não podemos pular nenhuma delas. Como eu falei, não podemos pular nenhuma dessas etapas. E se nós formos agora, passamos essa parte da semente de trigo e vamos falar realmente do trigo e do joio depois de maduros, grandes, Nós sabemos que o joio é uma planta que se parece muito com o trigo, quando brota. Quando eles são pequenos, quando estão em sementes e tudo, Eles são muito parecidos. Mas a semente de trigo, ela serve para fazer alimento. Do trigo vem a farinha e da farinha vem o pão. E o joio, infelizmente, é como erva daninha. E até muitos falam que realmente ela podia até servir como um abortivo, para você ver a diferença grande de um e outro. O joio, enquanto pequeno ali, enquanto todo aquele processo inicial, roubaria espaço e alimento do trigo. Mas antes de amadurecer, o joio é muito difícil de distinguir do trigo. E ainda por cima, as raízes dele se misturam com o trigo. Então é difícil, por isso que na parábola, se nós formos ver depois, eu vou deixar na descrição todo o link quando Jesus contou a parábola e como ele explicou a parábola, você vai ver que realmente não dava para arrancar um, porque poderia arrancar o outro, de tão difícil que era. Poderia acontecer isso. E Jesus explica, todos os elementos, dessa parábola. Que a semente, a boa semente, ela é semeada por Jesus. Nós somos essa boa semente, Nós somos os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O mundo é esse campo onde essas sementes foram semeadas. A colheita é agora, no fim dos tempos, que está muito próximo. Entendemos que é necessário, então, que essa semente passe por tudo isso e após o amadurecimento, ambos fossem separados. Assim como no trigo e no joio, ambos foram separados depois do amadurecimento, assim é conosco. Durante toda a nossa vida, todos nós vivemos e crescemos juntos. Viver como cristão não significa se separar do resto do mundo, mas como o nosso viver deve ser diferente, pois temos a natureza de Jesus em nós. E como trigo, não podemos nos confundir com o joio, pois agora somos maduros, cristãos maduros, é diferente, ele age diferente. Então nessa hora, o meu incentivo a você, a minha oração por você, a minha oração por mim, é que sejamos diferentes, mas também façamos a diferença. Nesse novo tempo que está se iniciando, nesse novo ano que nós estamos prestes, estão às portas, faltam poucos dias para acabar 2024. Então, a minha oração, o meu incentivo por você é que sejamos diferentes, mas também façamos a diferença.